Alô, você! Bem-vindo à primeira edição de só mais um podcast sobre ciência. Você não precisa entrar em pânico, a gente tenta explicar, tenta desmistificar um pouquinho, deixar a ciência um pouco mais fácil para vocês. O meu nome é Ricardo e comigo está o Gabriel. Fala, Gabriel. Se apresenta, Gabriel! O meu primeiro é o nosso piloto aqui, então fazer uma apresentação um pouco mais formal de carreira. Meu nome é Gabriel, eu sou formado em física, sou bacharel, mestre e doutor em física. Meu mestrado tem ênfase em engenharia espacial e meu doutorado tem ênfase em astronomia dinâmica. Eu trabalhei com satélites, trabalho ainda com asteroides e atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado aqui na Espanha, na Universidade Carlos III de Madrid, onde eu estou trabalhando com engenharia espacial, especificamente com tethers, que são amarras espaciais. Agora eu passo a bola para o Ricardo. Tá. Então agora sou eu que me apresento. Então, momento carteirada. Eu sou licenciado em matemática pela Unesp de Guaratinguetá. Foi lá também que eu fiz meu mestrado e o meu doutorado, ambos em física. Eu trabalho com formação planetária, mas atualmente eu estou trabalhando mais com satélites, formação de satélites naturais, especialmente com exomoons. Exomoons é um assunto muito interessante, são satélites de sistemas exoplanetários. Então, é como se você pega um exoplaneta e ao redor desse exoplaneta você teria um satélite. Eu estudo a formação e a estabilidade desses corpos. E atualmente eu não estou fazendo um pós-doutorado, atualmente eu estou dando aula, eu trabalho no Instituto Federal de São José dos Campos como professor, até mês que vem. Aí mês que vem a gente não trabalha mais no Instituto Federal de São José dos Campos como professor. Momento desabafo, Rogerinho. Então, bom, eu acho que esse é o momento em que a gente tem que brincar de ser youtuber e pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente ainda não descobriu como faz para vocês doarem dinheiro para a gente, mas se possível o façam, sem dó, certo? Pode doar em reais, eu aceito. Se for doar em euro, a gente também aceita, se for o caso do Gabriel. Se quiser doar em dólar, tudo bem. Em libra, tudo bem. Em sol peruano, tranquilo, a gente faz a conversão, não tem problema. A gente gosta de pensar aqui no canal que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Qualquer que seja esse dinheiro. Desde que a fonte não seja escusa. É que eu peguei a tangente aqui e fui embora. Sim, mas agora é a hora de você falar sobre todas as redes sociais, né? Sim, a gente tem um canal além do nosso canal no YouTube, a gente tem um canal no Facebook, a gente tem e-mail, a gente vai deixar tudo, o Gabriel, vai deixar tudo na descrição do vídeo. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, é só buscar lá, você pode mandar uma pergunta, recado, correção, uma bomba, o que você quiser. Não, manda bomba, não. E por favor, não mande algo para a semana seguinte, porque a gente depende dos correios, né? Pode não ser rápido esse movimento. Tá legal? Bom, qual que é a ideia do podcast, então? Eu falo ou você fala a estrutura, Gabriel? Então, porque tem duas coisas pra gente falar. Primeiro, tem que falar exatamente o que é isso daqui, né? E segundo, tem que falar a estrutura. Exato. O que é essa baderna? Bom, não tem nome mais sugestivo. Esse é só mais um podcast sobre ciência. Ele é exatamente o que está dizendo, certo? A ideia é que a gente traga toda semana, ou numa frequência pré-estabelecida, sempre algum assunto interessante relacionado à ciência para vocês. E a ideia é tentar explicar de uma maneira um pouco mais suave, sem todo aquele linguajar científico. Então a ideia é só passar ciência para vocês, só que de um jeito um pouco mais descontraído, um pouco mais leve. Exatamente. A gente começa com uma live, que é o que a gente está fazendo agora. A ideia é manter esse formato, não sei até quando a gente consegue, né? Depois a gente faz um vídeo editado, né? Por quê? Porque a gente está preocupado com as coisas que a gente for dizer na live, porque a live não é tão confiável, porque afinal de contas nós erramos. Então, na versão editada, a gente pode acertar algumas coisinhas e tudo mais. Então, a versão de live deve ficar aberta durante um tempo, provavelmente durante o tempo da edição, e depois vai ser trocada por uma versão editada. E por fim, para dar sentido ao nome, o que a gente vai ter? Só mais um podcast. Vai ter também a versão em podcast para você ouvir enquanto você está lavando louça, lavando o carro,
correndo, de preferência depois que a pandemia acabar. Então, por favor, não use o podcast como desculpa para sair correndo. Use para lavar louça, limpar a casa, lavar roupa, lavar banheiro, ignorar seus filhos, tudo isso. Então, a gente também vai ter a versão em podcast, que vai ser só o áudio. Também vai ser a versão editada, certo? A vantagem do podcast, ele é editado e você não tem que olhar para nossa cara. Eu acho que é uma grande vantagem. Tipo, quilômetros de vantagem, como diria aquele comercial. Não, e por fim... A gente também vai deixar o link do podcast na versão editada da live. Sim, como esse é o piloto, a gente ainda não sabe nem como é que a gente vai... onde que a gente vai colocar o nosso podcast. A gente sabe que a gente vai fazer um podcast, mas a gente ainda não sabe como, onde e tudo mais. Mas todas as informações vão ser colocadas nas nossas redes sociais, que já foram citadas, e no próprio canal do YouTube, né? Como a gente é um podcast de ciência, eu acho que vale a pena você, só para a gente começar, dizer como que um projeto científico ele é escrito. Primeiro você tem uma ideia, daí você contata um orientador ou uma pessoa para te ajudar, e aí vem para a parte da escrita. Você, em geral, começa a primeira parte com uma introdução, né, um feedback do trabalho, depois vem o trabalho, né, o desenvolvimento que você pretende fazer, e por último vem um cronograma. Então, a gente falhou na parte do cronograma, a gente não foi bom nisso. Não. Então, tem um podcast que eu gosto bastante, que a primeira versão deles a primeira frase do podcast é: olha, a gente está fazendo um podcast, não esperem nada disso. Eu acho que é esse o caminho. Vamos começar com baixíssimas expectativas. Beleza. Assim como o nosso nome já sugere também, esperamos baixas expectativas de começo, tá, pessoal? Sim. Eu falo da estrutura como é que funciona a live, ou você fala? Aqui tá pra mim. Beleza, eu vou soltar então. Então, de início a gente começa nesse blá 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 que a gente tá agora, né? Que é basicamente a apresentação, e a gente vai falar um pouco do que aconteceu entre o último podcast e o podcast que a gente está falando, de notícias na área de ciência, não só na área de astronomia. Eu sei que a gente provavelmente vai ter uma tendência de acabar caindo para astronomia, porque a gente é da área, as pessoas que a gente conhece é mais dessa área, mas a gente vai tentar também englobar todas as áreas de ciências possíveis, né? Então a gente vai tentar partir de um núcleo mais rígido de astronomia e expandir o máximo possível, tentando pegar todas as áreas de ciências possíveis, certo? Na segunda etapa, a gente chama um convidado para falar sobre o trabalho dele e sobre um tema específico. Então, essa segunda parte é sobre isso. Ou tem alguma coisa a adicionar nessa segunda parte, Ricardo? Não, é só que a gente vai tentar sempre trazer uma pessoa diferente. Para essa pessoa, ela pode vir aqui falar do trabalho dela ou de algum tema que ela se sente confortável falando, que seja relevante para o momento. Acho que a gente pode dar um spoiler da convidada de hoje, que ela não vai estar falando exatamente do trabalho dela, mas sim de uma área que ela gosta bastante, que ela trabalha bastante, né? Sim. E, por fim, a gente finaliza com algumas reflexões. Não que a gente seja os grandes filósofos para fazer profundas reflexões, não esperem isso, né? Mas é mais como... Eu tô com saudade da minha. Mas a gente tenta, com uma certa reflexão, também dar um fechamento para o nosso quadro e ver também se o pessoal que está interagindo durante a live, se surgiu alguma pergunta e tudo mais, para a gente também ter essa interação com o público, né? Vamos para a primeira parte? Para a gente comentar sobre alguns assuntos? Então, primeira parte, a gente vai falar sobre algumas notícias que saíram, são relevantes. Não necessariamente essas notícias têm que ser tão recentes assim. É muito mais pela relevância do que ser recente ou não, tá? Bom, então, a gente vai falar hoje basicamente duas notícias, que são bastante importantes. A primeira, acho que a maioria de vocês ficou sabendo de um jeito ou do outro, sobre o estudo que fizeram sobre a aplicação da hidroxicloroquina e da cloroquina no combate a coronavírus, que retornou como resultado, tinha retornado como resultado
que ela não era eficiente para esse tratamento, e pior, que ela ainda atrapalhava e que ela causava arritmia nas pessoas. Essa foi a primeira notícia. A segunda notícia que fez na sequência, foi que essa pesquisa tinha recebido uma retratação, ou seja, a revista que publicou esse artigo retirou o artigo de circulação, como se estivesse falando, olha, não é bem por aí. E pelo menos aqui no Brasil, a gente viu uma avalanche de coisas acontecendo, porque o Brasil ainda é um dos poucos países que acredita piamente que a cloroquina ou a hidroxicloroquina vão trazer bons resultados para o coronavírus. E o resultado original da pesquisa tinha dado uma esfriada nisso, e com a própria revista se retratando, redes sociais foram a loucura, porque, tá vendo? É para usar cloroquina. Na verdade, a gente vai explicar o que aconteceu, o que é a pesquisa e por que ela foi retratada. Tá legal? Bom, primeiro eu acho que vale aqui ressaltar para que serve, ou melhor, o que é cloroquina, o que é hidroxicloroquina, se uma coisa é diferente da outra, como é que funciona. Bom, tanto a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas são coisas diferentes, tá certo? Elas não têm a mesma formulação química, apesar de serem baseadas na mesma substância, a cloroquina. Os resultados das duas são semelhantes, a diferença é que a hidroxicloroquina ela provoca menos efeitos colaterais. Tá? É bom dizer que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina são remédios, e como remédios elas provocam efeitos colaterais. A vantagem da hidroxicloroquina é que ela causa menos desses efeitos colaterais. E assim, o que é efeito colateral para o caso da cloroquina? Gente, varia de pessoa para pessoa, certo? É muito importante falar isso, porque daqui a pouco alguém toma o remédio e fala, olha, eu tive uma parada cardíaca. Aí vem outro campeão e fala, olha, eu não tive nada. Então, é assim que efeito colateral de remédio funciona. Se eu tomo o remédio aqui, o Gabriel toma o remédio lá, a gente pode ter resultados diferentes dependendo do nosso organismo, tá? Mas assim, os efeitos colaterais esperados da cloroquina são distúrbios de visão, que podem levar à cegueira, arritmia, irritação gastrointestinal, então se você já tem uma úlcera, é aconselhado que você não tome isso, fadiga, queda de cabelo, e o principal acho que são as alterações cardiovasculares, né? Inclusive a questão da arritmia. E para que serve hidroxicloroquina ou cloroquina? Assim, para que serve mesmo, né? Para que tipo de doença ela cientificamente funciona? Lúpus, artrite e malária. Tá certo? Basicamente é isso. Por que raios chegaram e falaram, pô, esse remédio que serve para lúpus, que serve para artrite, para malária, por que eu vou usar ela para COVID? Gente, a hidroxicloroquina, ela é um imunocontrolador. O que é um remédio imunocontrolador? Ela faz com que o seu sistema produza anticorpos para reagir a um tipo de micro-organismo. Tá certo? Então é por isso que daí que vem o estímulo para você usar a hidroxicloroquina no tratamento do Covid. Aí o Gabriel acabou de voltar. Você quer adicionar alguma coisa, Gabriel? Pode. Então, é que tem além das doenças que você falou, como malária, tem também eu não sei falar essa palavra, mas é uma doença ligada à ameba, certo? Que dá no fígado. E também algumas doenças de pele. Algumas doenças de pele, principalmente algumas... doenças não, alguns problemas de pele, às vezes só erupções e tudo mais, principalmente ligadas à fotossensibilidade, né? Mas então, foi por isso que tentaram usar a hidroxicloroquina para o tratamento do Covid. E aconteceu que testaram em algumas pessoas inicialmente e tinha dado algum resultado significativo. Mas isso é tudo experimento, foi tudo assim empírico, tá certo? Tinha lá o pessoal com Covid, chegaram, deram um remédio. Aparentemente, a gente não sabe nem confirmar se esses dados são reais. Esses pacientes tiveram uma melhora. Tá certo? Mas de novo, a gente não pode confirmar se isso é real, porque foram pessoas que na realidade, isso. Só deixa eu colocar nos termos que eu acho que você está querendo dizer. Foi um experimento, mas ele não seguiu o rigor científico esperado. Exato. De uma pesquisa médica. Que você tem toda
uma sequência e a forma de fazer essas pesquisas, com teste de duplo cego, essas coisas todas. Não foi feito isso nas pesquisas que saíram inicialmente. Isso, grupo de controle, assim, fazer uma análise estatística de quantos pacientes você deve tratar e quantos não deve tratar para ter um resultado, esse tipo de coisa. O negócio é que quando você está numa pandemia e você escuta falar de um remédio que pode trazer algum benefício, todo mundo pula dentro desse remédio e quer estudar e quer ver o que acontece, certo? Infelizmente, a gente está no meio da pandemia, então o pessoal está com pressa para isso. E acho que é nesse contexto que entra o paper que foi publicado no The Lancet, que é um jornal de medicina bastante importante. O que foi feito? Ele foi feito a análise do uso tanto da hidroxicloroquina quanto da cloroquina, com ou sem os macrolídeos. O que são macrolídeos? Macrolídeos são antibióticos, tá certo? Para o tratamento da Covid. Então, você testou vários conjuntos, como só hidroxicloroquina, só cloroquina, cloroquina com os macrolídeos, hidroxicloroquina com os macrolídeos, e fez a sua checagem. E aí que vem a parte interessante, porque foram utilizados dados de pacientes de 671 hospitais em 6 continentes diferentes, o que dá aquela pujança para o estudo, certo? Quando você pega como é que eu vou dizer, um grupo tão grande, tão diverso, o seu estudo começa a ganhar mais relevância. Foram testados quase 100 mil pacientes, então uma amostra bem grande, e esses pacientes são separados em 2 grupos, né? Quase 15 mil pacientes foram tratados, e um pouco mais de 80 mil foram para o grupo de controle. E os resultados que esses pesquisadores tiveram foi o seguinte: tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, independente da adição ou não dos macrolídeos, não apresentaram resultados significativos no tratamento de Covid, certo? E pior, eles aumentaram os sintomas de arritmia ventricular nos pacientes, ou seja, o pessoal estava tendo problema cardiovascular, estava tendo problema de coração. E quando você tem um resultado desse, com uma pesquisa desse tamanho, você acende um sinal vermelho do tamanho do mundo, certo? E até porque, vamos pegar o Brasil como exemplo, tem gente usando hidroxicloroquina em pacientes sem nenhum filtro, certo? Simplesmente vai lá, o paciente está bem ou está mal, a gente joga e vê o que acontece. Então, quando você tem uns resultados como esse, você começa a ter uma precaução um pouco maior, certo? E essa precaução foi tão grande, né, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou a interrupção do estudo que investigava a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate à Covid. O problema, e até aí todo mundo já tinha, hidroxicloroquina não funciona, não vamos por esse caminho, vamos buscar outra solução. Foi aí que um grupo que não participou desse estudo resolveu questionar alguns desses resultados, certo? Só para quem não é da área de ciência, é bem comum, gente. Se você publica um artigo, você tem que ter os dados desse artigo, os dados que levaram os resultados, as suas conclusões, para que, se qualquer um pedir esses dados, você entrega e fala, olha, pode analisar, certo? É uma questão de honestidade científica. Então, o que foi feito foi, alguns pesquisadores questionaram os resultados e pediram para a revista os dados, tá certo? Os dados originais do trabalho. Tudo bem, né? A revista, o The Lancet, ela resolveu fazer, então, uma auditoria sobre esses dados. Esses dados, é bom que se diga, foram extraídos do Surgisphere, eu não sei direito qual que é o nome desse banco de dados. Certo? É uma empresa, perdão. É uma empresa que salva esses dados, né? Surgisphere. Na realidade, é uma empresa de análise de dados de cuidado, né? It's American Healthcare Analytics Company Establishment. Sim, é um banco de dados. É um banco de dados gigante. Só para lembrar, então, essa empresa está ativa desde 2008, tá, pessoal? Legal. Então, o que a revista pediu para os autores? Os autores pediram para essa empresa e essa empresa falou não. A gente não vai entregar os dados. Eles alegam que isso quebra um pouco o sigilo dos próprios pacientes. Então, com essa negação dessa empresa,
os próprios autores começaram a questionar os resultados, porque se nem eles têm acesso aos próprios dados originais, como é que você pode confiar na sua própria pesquisa? Quando os autores não tiveram acesso a esses dados, de novo, né, a empresa não revelou porque falou que ela tem um contrato de sigilo com os pacientes e não vai revelar. Certo? Os próprios autores começaram a questionar os resultados e foram eles que pediram a retratação do paper. Certo? Então a revista faz a retratação baseado no pedido dos autores porque eles não confiavam mais nos resultados deles. Significa que os resultados deles são errados? Não. Significa que eles não são confiáveis, porque você não tem acesso aos dados originais. Significa que, então, hidroxicloroquina, na verdade, é tudo o contrário do que eles encontraram? Que, na verdade, é bom e tem que ser usado? Não. A melhor coisa a se fazer depois dessa pesquisa, depois da retratação, aliás, é você ignorar ela com um pouco de cuidado, certo? Ignora com responsabilidade, como diria Felipe Melo. Certo? Você não pode considerar que os resultados são verdadeiros, porque você não tem confiabilidade, mas você não pode considerar que esses resultados são falsos, porque você também não tem confiabilidade para isso. Qual foi o outcome disso, né? Porque, o que resultou essa retratação? A OMS imediatamente revogou o pedido dela, né, que ela tinha cancelado as pesquisas, ela voltou a pesquisar os efeitos da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate ao Covid. E eu acho que essa notícia é bem relevante, né, para o pessoal. Tá, eu vou falar aqui do Brasil, né? O pessoal ficou bem polvorosa por causa dela, porque alguns ainda por motivação política, mas que querem porque querem que a hidroxicloroquina seja a cura pro Covid, né? O que aparentemente não é, mas tem que se pesquisar sobre, né? O artigo deles indicava que não, porém, com essa retratação fica muito complicado, certo? Você quer comentar, Gabriel? Pode comentar. Eu quero comentar, sim. Seu trabalho. Então, coisas interessantes a se ressaltar, né? Tipo, é uma pena essa pesquisa ter esse problema. Esse problema, para mim, assim, a meu ponto de vista, tem uma cara muito mais de um problema burocrático do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a abertura de dados relacionados a pesquisas do Covid foi uma proposta desde o início que isso se transformou em uma pandemia, então é uma busca mundial por essas pesquisas, certo? Então, agora a gente pode estar tendo conflitos exatamente com políticas de segurança de dados que visam lucro em cima de dados, exatamente, que essa empresa parece lucrar exatamente com esse tipo de coisa, né? Então você está tendo um conflito aí. Mas é importante falar, a pesquisa era muito interessante com o número que tinha, porque a amostra dela era maior do que os contaminados na China, só para se ter uma ideia. Os contaminados na China até hoje ainda não passaram de 80 e poucos mil, não chegaram a 90 mil. Né? Então era uma amostra muito grande. O importante, ela prova alguma coisa? Não. Nenhuma pesquisa provou que a cloroquina faz efeito. E a única coisa, isso só é bom para quem? Para quem estava pesquisando a eficácia de cloroquina. Por quê? Porque agora você tem jogo aberto. Né? A gente, como pesquisador, se você tem uma pesquisa que você pode fazer e colocar seu nome nisso, perfeito. É só para pesquisador que isso é uma boa notícia. Por quê? Porque agora volta essa pesquisa, por isso que a OMS abriu de novo para pesquisa, para beleza, agora a gente vai pesquisar de novo com uma pesquisa confiável. Eu acho que é bastante importante destacar, Gabriel, a questão da honestidade científica nesse caso, né? Infelizmente, a gente sofre um pouco disso no nosso meio, que são resultados que você não pode reproduzir, você entra em contato com o autor do trabalho não tem mais os dados, ou não tem mais os programas que ele usava, e aí fica aquela coisa de, será que aquele resultado é de fato bom ou não? E também a gente não pode nunca condenar os autores da pesquisa original, porque é bom lembrar que eles foram atrás desses dados, no momento em que eles não obtiveram a resposta, eles mesmos pediram a retratação. O trabalho deles, ao que parece, foi exatamente a análise dos dados, não foi obter esses dados. Eles não coletaram nada, eles só analisaram os dados que chegaram para eles. Aí quando eles foram buscar a origem desses dados, né, por terem sido pedidos pelos pesquisadores, eles não encontraram essa origem, não quiseram abrir para eles.
Então eles já pediram imediata retratação do trabalho, sabe? Para mim isso é muito sinal de honestidade científica. Olha, eu não posso... Isso também, tipo, eu diria que é uma atitude de autopreservação, né? Porque os pesquisadores são pesquisadores de Harvard, então são pesquisadores altamente renomados. A pesquisa era muito importante, então se tiver qualquer falha, de fato eles vão tirar o corpo fora, vão tirar o nome, vão tirar a pesquisa, porque eles não vão sujeitar o nome deles a ser jogado no lixo caso exista alguma coisa errada na coleta de pesquisa, de coleta de dados. E essa coleta de dados fica a cargo de uma empresa, que aí eu lembro de novo, está aí desde 2008. Teve problema com isso a primeira vez só agora, a primeira vez, na realidade eu não posso dizer isso, mas os casos que levantaram, que eu vi levantado na mídia, são 2 casos, esse e outro, também relacionado ao coronavírus. E por isso eu tenho essa impressão, e aí não é nada oficial, não é nada, é só uma impressão de que é uma coisa muito mais burocrática, um conflito entre abertura ou não de dados, entre o setor privado e a publicação de dados, que isso se tem bastante, né? É bastante complicado porque a gente não sabe quais são os contratos que essa empresa tem com as pessoas de quem ela coletou os dados. Assim, a pessoa pode ter assinado um contrato como é que eu vou dizer, de exclusividade, não de exclusividade, mas para se manter anônimo, então ela não quer que os dados dela vazem, não quer nome vazado. Então é bem complicado esse tipo de coisa. Eu acho que os pesquisadores fizeram a coisa certa, era o que tinha que fazer. É assim, olha, eu não tenho os dados para suportar o meu trabalho, eu não quero que ele continue no ar. É o melhor se fazer, não é? Em vez de querer brigar com esse tipo de coisa. Isso. Mas assim, é importante, tá certo, gente? A questão do trabalho, a gente tá ignorando eles por hora, mas a conclusão deles foi bastante importante. Certo? A gente tem que tomar bastante cuidado. E, de novo, eu trago aqui para o Brasil, onde a gente tem, infelizmente, em alguns lugares, o uso meio descontrolado da cloroquina. Muita gente alega, mas o paciente lá está morrendo, não tem nenhuma salvação, então você usa. Ok, cara, mas tem gente usando com sintomas pequenos de Covid. A pessoa nem sabe se está com Covid ou não e está querendo usar. Não é? Por quê? Porque a cloroquina é um remédio, vamos dizer assim, barato, né? E vamos de novo, aspas, aí, fácil acesso, né? Então é bem complicado. Acho que o melhor é continuar os trabalhos. Acho que o pessoal que pesquisa nessa área abriu uma porta de novo e continuar trabalhando. A OMS já deu carta verde para continuar as pesquisas, então aguardamos aí cenas dos próximos capítulos. Se houver outras cenas, a gente traz aqui também. Eu acho que não torce nem contra nem a favor da hidroxicloroquina, tá? Se a hidroxicloroquina funcionar, é ótimo. Eu quero que funcione. Então, na realidade, a gente torce a favor, tá? A gente torce para qualquer coisa funcione. A grande questão é a gente quer que funcione. Tem que ter certeza que funciona. Não é porque você acredita que funciona. Se trouxer chá, sei lá, de alho misturado com café, eu tomo chá de alho misturado com café, porque deve ser bom. Porém, eu não quero que meu chá de alho com café me dê uma arritmia. Ou faça o meu cabelo cair, certo? Ou me dê uma úlcera. Ou te deixe cego. Ou me deixe cego. Então tem que balancear legal isso daí, gente. Tem que tomar bastante cuidado. Acho que a gente trouxe aqui tanto pela relevância, mas quanto pela questão da retratação também, né? Não é sempre que a gente vê uma pesquisa recebendo uma retratação, né? Sim. É um bom exemplo. Ok, vamos falar sobre as peripécias do senhor Elon Musk. Para quem não sabe, Elon Musk é um nome bem famoso, cujo filho tem um nome impronunciável. O filho é recente. De várias notícias que ele tem, tem a notícia também que ele teve um filho recentemente e que o nome do filho dele é completamente impronunciável. Mas aqui a gente vai focar sobre as 2 últimas notícias de lançamento. Afinal de contas, o Elon Musk, além de ser dono da Tesla, ele também é dono da SpaceX. A SpaceX, eu acho que todo mundo conhece. A SpaceX é a empresa de lançamento de foguete da área espacial privada com mais renome. Ela ficou famosa quando ela lançou um carro no espaço, né? Que foi o Tesla. Mas ela tem todos os seus méritos de lançamentos, né? Tipo, ela tem surpreendido com várias coisas, tipo reciclando foguete de lançamento e por aí afora. Então, o primeiro lançamento aconteceu dia 30? Foi tripulado.
30 de maio, né? Foi o lançamento... Assim, não foi o primeiro lançamento da SpaceX, não. Foi, tipo, o primeiro lançamento que a gente vai falar hoje. Ah, sim, nós temos 2 lançamentos para falar sobre, e o primeiro lançamento vai ser o lançamento que foi no 30 de maio. Na realidade, ele estava marcado para antes, mas devido a problemas do tempo, ele foi lançado no dia 30. Teve esse lançamento, esse foguete, foi lançado em conjunto com a NASA, tá? Foi um foguete tripulado. Eu não tenho certeza se é o primeiro foguete tripulado da SpaceX, tá? Eu não tenho certeza. Eu sei que eles já fizeram testes com manequins, Gabriel, mas eu acho que não. Eu acho que não. E esse lançamento, assim, o que ele tem de importante? Primeiro, porque ele está levando pessoas para a Estação Espacial Internacional, né? Essa é a primeira missão desde 2011 que é lançada de um foguete americano com tripulantes americanos saindo de solo americano. Exato. Os americanos estavam pegando carona nos foguetes russos. Sim, desde 2011 é a primeira vez que os Estados Unidos, sozinho, dele mesmo, lançou um foguete tripulado. Por quê? O que aconteceu em 2011? Teve a aposentadoria do ônibus espacial, né? Eles fecharam essa parte porque dava uma despesa gigantesca, né? E aí, desde então, eles passaram a lançar, quando tivessem que lançar astronautas para a estação espacial, eles tinham essa colaboração com os russos, principalmente. Eu não sei se eles chegaram a lançar com outros países, certo? Eles pegavam carona no foguete Soyuz, né, que é o projeto russo. Sim. O nome do foguete que foi lançado é o Dragon, certo? É o SpaceX Dragon. Na realidade, é a versão 2 do SpaceX Dragon, e que recebeu o apelido de Crew Dragon, que seria dragão tripulado, que eu acho, em questão de marketing, uma péssima escolha de apelido, porque... Eu acho dragão tripulado sensacional. Dragão tripulado parece uma boa ideia, mas o momento não está bom, porque isso remete a uma série que encerrou faz pouco tempo, e que teve um final péssimo. Mas deu tudo certo. Envolve dragões tripulados. Que envolve dragões tripulados, exatamente. Então, mas deu tudo certo, tá? Foi transmitido ao vivo tanto a decolagem quanto a acoplagem desse foguete, né, dessa sonda com astronautas na estação espacial, foi tudo transmitido. Né? Né? Vale dizer por que se manda a gente para a estação espacial, né? Para ajudar na manutenção da estação espacial. Aquele negócio precisa de gente trabalhando nela o tempo todo. Não é como se aquilo lá fosse a prova de falhas. Então, esses astronautas que foram enviados também com o objetivo de ajudar na manutenção da própria estação espacial. Na realidade, a estação espacial realiza diversas atividades, e ela foi criada para ser uma estação espacial tripulada, né? Então, precisa de gente lá, né? De tempos em tempos. Exato. Então, mais alguma coisa para comentar sobre essa notícia? Essa tá tranquila, essa para mim fechou. Beleza. E agora, nesse sábado, ontem, o sábado não está aqui atrás de mim, mas ontem, tá? Foi lançado mais um Falcon 9, é um foguete recorrente da SpaceX, né? Agora para a missão para a própria SpaceX. Ele foi lançado com a intenção de colocar em órbita 58 novos satélites, né? São satélites da ainda constelação de satélites Starlink, certo? Por que ainda constelação? Porque esse projeto é para ser o que o pessoal chama... Assim, isso daí é interessante porque é na área que eu estou trabalhando agora. Mas isso é o que o pessoal chama de mega constelação. Por que você tem uma palavra mega constelação de satélites? Porque, primeiro, constelação de satélites são vários satélites em órbita que desempenham uma função em conjunto, tá? Nossa, eu estou apontando aqui para a câmera, a minha mão fica enorme. Mega constelação é exatamente para expressar o tipo de número. A gente fala, essa mega constelação... Vamos lá, vamos dizer, como a notícia coloca. A notícia coloca que o senhor Elon Musk ele tem autorização atualmente do mundo para colocar em órbita 12 mil satélites para esse projeto. E, atualmente... né? De internet, eu já vou falar sobre isso. Tá.
E, atualmente, em 2019, ele submeteu um projeto que está em revisão tanto na parte dos Estados Unidos quanto na parte de comunicação mundial, de mais 20 mil satélites. Ou era 30? Não, era 30 mil, desculpa, soltei o número errado. De mais 30 mil satélites para colocar em órbita, tá? Esses satélites, na realidade, eles são para fornecer uma rede de internet, certo? Que não será gratuita, obviamente, mas será uma rede de internet que ele vai conseguir fornecer em qualquer lugar do mundo, né? Já fizeram a estipulação e parece que ele vai entrar no mercado americano, ele entra com um preço bem competitivo se ele conseguir colocar isso em funcionamento, tá? Então, tudo isso é para a internet. Esses satélites são todos em órbita LEO. LEO significa Low Earth Orbit, quer dizer, são as órbitas mais baixas, basicamente, são órbitas bem baixas, tá? E eu falei que está relacionado um pouco com o meu trabalho, aqui na Espanha eu estou num projeto que é para desenvolver um equipamento para fazer deorbit. Deorbit não tem uma palavra melhor do que isso, deorbitação, certo? Seria deorbitação de satélites usando tethers, tá? E esse equipamento é especificamente para esse tipo de órbita, Léo, que aí ele usa exatamente o fato desses satélites estarem na ionosfera, ou próximo da ionosfera, para você baixar o satélite. Isso é importante porque ele está com 12 mil autorizado, mais 30 mil, ele vai mandar tudo isso, isso é o que a gente chama de lixo espacial. Isso pode comprometer tanto o funcionamento dos satélites já vigentes, se você continuar mantendo essa quantidade absurda de satélites, bem como também pode atrapalhar no lançamento de sondas para outros espaços. Então, o problema do lixo espacial é um problema que já tem sido encarado, existem vários congressos, trabalhos exatamente nisso, né? E existem algumas coisas que estão surgindo como se fossem regras e leis, exatamente para a gente conseguir minimizar o impacto disso, porque é um problema que está crescendo e pode se tornar catastrófico no futuro. Ok, eu posso começar então? Apresenta a nossa querida Bárbara. Então, aqui conosco já é Bárbara Celi Braga Camargo. Nossa, né? Ela vai fazer uma apresentação por completo aqui, né? Na realidade, eu não vou fazer uma apresentação por completo, eu vou fazer a apresentação mais da parte acadêmica. Eu espero que você complete com o que você achar interessante, relevante exatamente para o assunto que a gente vai falar, tá? Então, na parte acadêmica, a Bárbara, ela é licenciada e bacharel em Física pela Universidade Federal do Paraná, né? E ela fez mestrado na Unesp de Guaratinguetá, também na área de Física, e está atualmente fazendo doutorado, prestes a defender sua tese, esperamos que logo, para se tornar também uma doutora em Física, também aqui na Unesp, né? Além de tudo isso, mais ou menos, porque ela começou também uma graduação, devo falar dessa graduação? Por que não? É parte da formação. Graduação em, qual que era caraca, eu estava fazendo esse negócio, agora eu não lembro o nome. Análise e desenvolvimento de sistemas. Exatamente, fazendo graduação agora em análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Que além de ser útil para a área, também consegue emprego melhor do que cientista, diga-se de passagem. Um plano C. E poderia falar um pouco mais sobre você, principalmente na área ligada do assunto? Qual parte? Quer falar qual é o assunto primeiro? Qual é o assunto, Bárbara? Peraí, eu pergunto ou eu falo o assunto? Não sei. Bem, o assunto aqui, pessoal, é mulheres na ciência. A Bárbara vai falar sobre mulheres na ciência. Obviamente, eu e o Ricardo não temos lugar de fala nesse sentido. Para deixar bem claro. Por isso, a gente já convida e deixa nas mãos da Bárbara, ela tanto para fazer uma apresentação dela e falar um pouquinho também do trabalho dela antes da gente entrar no tema. Pode ser? Bem, eu já trabalho um pouco com essa questão da militância, já faz algum tempo. A questão da militância de mulheres na ciência, eu iniciei mais na época do mestrado, né? Quando eu me mudei aqui para Guaratinguetá, eu comecei a participar de coletivo feminista aqui da cidade.
E foi muito bom para conhecer até um pouco aqui a comunidade. A universidade era um pouco afastada das pessoas aqui, então foi bom para conhecer um pouco mais da cidade, da realidade daqui da cidade. Então eu comecei a fazer parte desses coletivos feministas da região e participar dessa militância. E também comecei a participar de um projeto chamado Cientistas Feministas, que é um projeto que tem uma página no Facebook que vocês encontram. E a ideia é que as mulheres ocupem esse espaço de divulgação científica, mas uma divulgação científica séria. Então, todas as meninas que participam desse blog, dessa página, elas têm, no mínimo, um mestrado na área, e elas escrevem geralmente sobre o tema que elas trabalham, né? Então, são várias meninas, todas brasileiras, mas elas estão espalhadas pelo mundo. Tem algumas que estão fazendo pós-doc lá fora, ou estão como pesquisadora visitante em um local. Então, a gente se divide. Atualmente, nós somos umas 50, 60 meninas, sabe? Tem ilustradoras, tem outras. E é um trabalho muito legal. E, além de tudo, a gente tentar manter um certo nível das publicações. Então, a gente tem um trabalho de revisão, até o que me ajudou muito nessa parte escrita, como sendo uma pessoa de exatas, que é mentira. Que isso é um problema meu mesmo, de escrever, assim. Eu tenho esse problema na escrita, e as meninas, elas revisam os textos e ajudam, assim, a melhorar minhas habilidades nessa parte. Então, é um trabalho muito legal, assim, porque também me fez conhecer várias meninas, vários cientistas, algumas até já ganharam o Prêmio L'Oréal de Mulheres na Ciência, e estão nesse grupo. Então, a gente acabou de completar 5 anos. É muito legal. E, assim, né, tem horas... Como nós somos muitas, a gente consegue dividir bem, assim, o trabalho. Então, mesmo todas meio sobrecarregadas com tantas atividades, né? Pesquisa, algumas são mães, casadas e por aí vai. A gente consegue manter um ritmo bom de publicação e tal, e separado por colunas. E nas horas vagas, todas têm a possibilidade de escrever um pouco sobre feminismo, não só da sua parte de trabalho, assim, mas algum tema que acha relevante na parte do feminismo. Bem bacana. A gente vai fazer mais um bate-papo, na verdade. A ideia é que a gente vai fazendo umas perguntas, você vai respondendo e a gente vai vendo para onde se desenrola. A gente tem uma espinha do que a gente quer falar, mas assim, como quem tá vendo já percebeu, a gente pega umas tangentes e vai embora, sabe? A gente volta depois de algum tempo, se volta. Bom, não tem problema. É que eu não sou tão faladora que vocês. Então, eu fico eu fico bem mais contida. Por mais que seja um tema que eu gosto muito e que eu falo muito mais, porque se fosse meu tema de tese, eu não estaria falando tanto. Bem rindo. Né? Exatamente. Uma coisa que o doutorado tira de você é o sentimento de felicidade. Você vai encontrar ele muito tempo depois, em algum canto, escondido, com vergonha de você. Mas... Que profundo. Que profundo. Bom, eu começo então, porque acho que o Gabriel já falou. E eu queria falar, Bárbara, justamente o que traz a gente, o que fez a gente trazer você aqui. Que a gente sabe que a gente vive numa sociedade ainda, infelizmente, onde as pessoas do sexo masculino têm um pouco mais de vantagem. E aqui eu estou colocando um pouco mais, só para não ficar jogando para lado nenhum, tá certo? A gente sabe que ainda se preferem, em algumas profissões, homens trabalhando do que mulheres. Mas isso acontece na ciência também. Tipo, a gente imagina o ambiente científico como um ambiente de alto nível. E isso acontece? A gente precisa realmente estar conversando sobre mulheres na ciência? Existe essa, vamos colocar, diferença entre homens e mulheres no ambiente científico? Eu acho que quando a gente fala de ciência e de cientistas, a gente tende a entrar num certo
colocar cientistas no altar, né? Então, às vezes, a gente acha que só porque a gente é doutor em alguma coisa, a gente tem capacidade de falar sobre qualquer coisa. Mas as coisas não são bem assim. Porque vocês são doutores em física e por aí vai, não significa que nós temos capacidade de dialogar sobre tudo, né? Então, muitas vezes, vários cientistas, eles decaem no erro de tentarem falar, às vezes, de coisas que eles não sabem muito bem, ou de certo senso comum que eles acabam reproduzindo igual todo o resto da população. Então, às vezes, essa ideia de que homens foram feitos para tal coisa, às vezes isso está tão enraizado dentro da cabeça de alguém que ele pode ter doutorado, pós-doc em física, em química, e ele pode estar reproduzindo esse tipo de coisa, né? Recentemente teve o caso de um médico, se eu não me engano, que ele ganhou um Nobel até, e ele falou umas coisas extremamente racistas, né? E daí você pega um caso como esse, você pensa, nossa, mas ele é um cientista, tal, como que ele pode reproduzir isso? Bem, ser cientista não significa ser dono de toda a verdade, né? A gente é especialista em um assunto específico, mas não somos especialistas em todos os assuntos, né? E a gente tem que ter um pouco de humildade para admitir que às vezes a gente não conhece um certo assunto e precisa de pessoas que estudaram mais sobre esse assunto para falar. Então, eu não vou falar de uma vivência ou sobre racismo em si, se eu não conheço a realidade. Então, eu não vou falar que não existe racismo na ciência, porque eu nunca sofri racismo, né? Então, às vezes, as pessoas se colocam numa posição de eu nunca vi nada machista dentro da ciência, mas é um homem branco que nasceu um berço bom, teve a melhor educação e também fechou os olhos e provavelmente até reproduziu falas machistas e nunca se deu conta de tal coisa, sabe? E às vezes a gente precisa verificar que a gente não conhece tudo, às vezes a gente reproduz certas coisas erradas e precisa ter a humildade de admitir que as coisas não são bem assim, que a gente não sabe tudo e a gente precisa estudar mais, aprender mais e por aí vai. A própria questão do machismo, eu leio muito, estudo muito, convivo com muitas meninas, então são muitos relatos e muitas coisas para poder tirar as conclusões que tiro, né? Eu lido dessa forma, de uma forma bem metodológica. Eu uso uma metodologia científica, né? Para lidar com o assunto também. Acho que até por ser da área de exatas, eu lido com isso de uma forma até bem... como que eu posso dizer? De uma forma bem analítica, assim, bem sistemática. Uma vez eu fui na Conferência Brasileira de Mulheres na Física, e no primeiro dia de reunião, uma amiga minha, que é socióloga, ela foi comigo. E ela ficou impressionada como a gente da área de física, que a gente estava ali para discutir uma questão de gênero, como a gente gostava de levar dados e fazer gráficos. Entendeu? Ela falou, nossa, eu nunca fui num debate de gênero onde tivesse tanta tabela e tantos gráficos. Eu falei, que a gente não foge, né? A gente gosta disso daí. E eu acho que, para os meus pares, eu acho que é até mais fácil confrontá-los com dados. E eu gosto de dados, eu gosto de trabalhar com dados. Então, quando eu trabalho muito essa questão do machismo, eu gosto de trazer dados. Gosto de trazer números, gosto de trazer gráficos, eu gosto de trazer essas coisas, porque não tem como argumentar contra se você é uma pessoa de exatas e trabalha com isso. Você vai ter que tirar suas conclusões daquilo ali. Não adianta. É isso. Só uma pergunta, porque às vezes a gente tem algumas mulheres cientistas em ambiente de trabalho sofrendo algum tipo de tratamento machista que nem sabem que estão sofrendo por estarem inseridas nesse meio.
quais são os tipos de comportamento que você considera machista? É só fala? São atos mais explícitos, tipo, ou um tratamento, brincadeira, jeito como as pessoas te incluem numa conversa? Como seria, assim, como se manifestaria esse machismo? Como uma pessoa que poderia abrir os olhos para esse tipo de coisa? Como que ela identificaria esse tipo de machismo que está acontecendo e ela não está vendo? Acho que tem muitas coisas, né? São muitas nuances que você consegue ver, né? Brincadeiras, por exemplo, né? Você às vezes vê que certas brincadeiras não ocorrem com seus pares do sexo masculino, né? Que se identifique como. Mas, além disso, às vezes tem pequenas coisas que ficam um pouco mascarado e a gente guarda e a gente só percebe com o tempo, né? A questão do tempo todo, da correção intensa sobre o que você fala, é uma coisa muito, muito interessante, porque você pode até falar alguma coisa errada e alguém te corrigir, mas você vê certos colegas cometerem erros e as pessoas não serem tão agressivas da mesma forma que é com você, em relação a algum assunto específico, assim, né? Primeiro que eu acho esse tipo de correção na frente dos outros uma coisa extremamente antiprofissional. Tipo, se você é um professor, você aprende que não é para você corrigir os seus alunos na frente dos outros, né? Então, muito menos menosprezar o conhecimento de um aluno, né, na frente dos outros. Isso não é produtivo se você é um professor, né? Você não faz isso. Mas, além disso, você vê que, eu digo assim, tipo, geral, assim, né? Em todos os anos, não só na parte de Guaratinguetá, mas em outras, que alguns professores, eles gostam de expor as meninas, assim. Eu tive aulas onde eu tinha 2 meninas em sala de aula. O professor, ele só chamava as meninas, só falava com as meninas, colocava uma certa exposição, sabe? E por que ele não faz isso com os rapazes, sabe? As meninas se sentiam extremamente constrangidas, meninas novas, entende? E você pode levar até por um lado, era brincadeira, né? Mas isso meio que é chato, né? Você desestimula as meninas a se expressarem dessa forma. Você tá ali o tempo todo criticando a forma como elas são, como elas agem. Às vezes, comentários nada a ver sobre o cabelo, sobre a roupa que vestia, ou coisas assim. Eu não sei, né? Tipo, como se vocês já passaram por isso, mas eu já sofri, né? Frente da sala toda, eu vim falar do meu cabelo, do meu corte de cabelo, ou da roupa que eu vestia, ou coisas assim, dentro de uma sala de aula de física. Isso não faz o menor sentido. Ou, assim, muito aquele bochicho por detrás, assim, aquela menina conseguiu uma iniciação científica só porque, ela tá dando, aquelas coisas assim, sabe? E umas coisas assim que não tem nada a ver, você sabe, conhece a menina, o professor, todo mundo, e você fala essas coisas só porque, sabe, sei lá, um pouco de certa inveja até da posição. Mas são muitas nuances, sabe? Às vezes fica difícil da gente identificar. Vou te falar uma coisa, assim, quando eu vim para Guará, eu não era tão ativista, assim, nisso em vários outros pontos, né? Eu vim em uma posição que eu tive que me posicionar devido a várias circunstâncias. Mas quando eu vim para Guará, eu estava lendo Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um dos livros feministas que toda feminista tem que ler, E devo dizer que, tipo, foi mais ali que eu comecei a identificar certos traços, assim, sabe? Que eu fiquei olhando e eu lembro, assim, que era uma questão mais em relação a cuidados de casa, a cuidados da família, e era uma coisa, assim, que ela criticava do fato dela ter que fazer isso por ser mulher. Então foi aí que eu comecei a identificar certas coisas, que de fato vários colegas, né, homens não tinham que fazer isso,
Nem meu irmão precisava fazer isso, mas eu tinha que estar ali presente e fazer esse tipo de coisa. Então ficava bem explícito. Então foi ali, mais ou menos, que eu achei, que eu reparei nessa diferença, assim, maior, assim, que eu comecei a notar melhor. Acho que as meninas, elas, hoje em dia, elas notam mais essas diferenças, assim. Elas estão... Tipo, eu demorei um tempão, porque eu tinha uns 24 anos quando eu comecei a pensar mais sobre feminismo. Hoje, uma menina de 14, 12, 13 anos, ela já sabe muito melhor sobre isso do que eu. Isso é ótimo. A minha pergunta foi porque, às vezes, a mulher está num ambiente de trabalho que é machista e ela não repara, porque todo o resto do ambiente que ela convive também é machista. Então, é como se fosse mais um dia para ela, mais um ambiente. E acho que é legal você trazer justamente algumas dessas nuances, que às vezes ela acha que pode ser um comportamento normal, e não, na verdade, é um comportamento extremamente machista, extremamente sexista, e ela só não está reparando. Né? É bem triste isso, né? Mas é aquelas questões que às vezes a gente deixa de se impor em algumas posições, porque sabe que isso vai gerar um certo estresse e pode até gerar uma certa punição por ela se impor nesses ambientes. Então, às vezes, você suprime esse tipo de coisa, né? Acho que acontece muito com os colegas negros também, de aceitar certas piadinhas racistas em vários ambientes, só para não tornar o ambiente não tornar um ambiente agressivo, né? Você acaba aceitando esse tipo de coisa. É bom lembrar que o ambiente acadêmico é um ambiente hierárquico, certo? Você tem uma hierarquia dentro do ambiente acadêmico, e se tem uma coisa que você aprende no primeiro dia que você entra na pós-graduação, é que você não quer brigar com, por exemplo, o seu orientador. Você não quer brigar com aquele professor que trabalha na sua área. Você não quer brigar com aquele coordenador de curso. Então, é um ambiente acadêmico que às vezes você acaba engolindo algumas coisas simplesmente porque você pensa, né, não vale a pena comprar essa briga. Tem outras brigas, né? Você vai acabar sendo prejudicado, isso é muito constante, né? Você vê várias pessoas sendo prejudicadas. Você entra em grupos de pós-graduação e várias pessoas que brigaram, tiveram desentendimentos e acabaram com a sua carreira ali mesmo. E se você quer se manter nesse ambiente, infelizmente, a gente acaba engolindo certos sapos. A questão é como que a gente vai lidar com isso mais para frente, né? Se um dia a gente estiver numa posição de poder, se a gente vai reproduzir esse tipo de comportamento ou a gente vai cortar esse ciclo vicioso do poder hierárquico e malvadão? Eu prefiro acreditar que a gente tente romper esse tipo de coisa e acabar com esse ciclo de poder hierárquico meio monárquico até, né? Uma coisa mais democrática. Eu só queria, assim, tipo, estender esse pensamento tanto da hierarquia quanto toda essa pressão que, tipo, quando a gente fala na parte acadêmica, a gente ainda fala de um universo que vai afunilando meio pequeno. Mas em universidade pública, pelo menos, o grande problema é que eu acho que aqui os três só tem contato com isso, a gente não pode falar contato pelo menos como aluno, né? Na universidade pública, você de cara, no primeiro ano, você já dá de frente com essa hierarquia bem forte. Então, tanto eu não sei, esse caso, por exemplo, que a Bárbara citou, eu não sei se foi durante a graduação ou durante a pós-graduação, isso pode ser tanto em um caso quanto no outro, né? Do professor expor principalmente as duas meninas. E aí, só para colocar mais ou menos como é que isso é injusto, na minha sala eu lembro, por exemplo, o máximo, por exemplo, foi quando um aluno foi com no lugar da camisa ele usou um saco de ração, e mesmo assim não houve comentários nenhum de professor nenhum, sabe? Então, assim, para homem é muito estranho, até por toda a estrutura que funciona, isso tem até mais coisas envolvidas, falar exatamente da aparência, ainda mais no universo no universo da universidade, né? É algo que não acontece. Então, tipo, é algo extremamente específico quando se fala para mulher e, assim, o machismo está altamente claro. No caso que a Bárbara falou, eu acho que eu estou falando demais para um caso que ficou bem claro, né? Desculpa. Se chama ser prolixo, mas está tranquilo.
Isso se chama ser prolixo. Peço desculpa, mas... Tá treinando para ser candidato a presidente. É. Ah, não, o Ricardo vem não, forte sem para vereador. comparações, sem Vereador comparações. no programa. Nem entrar nesse aspecto. Mas eu quero pegar o gancho do que você falou, Gabriel, pode ser? O Gabriel falou de porque senão o que eu falei ficou inútil. Quando você entra lá no primeiro ano, você se debate ali já com o primeiro ano de universidade, você se debate já com um público diferenciado, né? Eu queria falar justamente da questão dessa diferença em números entre mulheres e homens no ambiente científico, especialmente no caso da pós-graduação, né, que eu acho que, como o Gabriel também comentou, já é onde já funilou bem, né, quando você está lá na graduação, você tem pessoas que vão para a ciência, que vão para o mercado de trabalho, que não vão para lugar nenhum, mas eu acho que quando você está no ambiente científico, né, você está na pós-graduação, você já funilou bastante. Como que é essa diferença em números de homem e mulher? Tem mais homem, tem mais mulher? Depende da área? Qual é a sua experiência? Depende da área, né? Pelos dados que tem por aí, a gente vê que depende muito da área, né? Na realidade. A pós-graduação, ela tem bastante mulher ainda. Mas devo dizer que isso diminui drasticamente quando entra no mercado de trabalho, na questão de finalizar. Por quê? Porque é justamente quando as mulheres começam a engravidar, ou iniciam, ou começam a casar, e daí você tem 2 pontos, né? O primeiro, que é uma questão que é bem discutida, é o fato da mulher abrir mão da própria carreira, dando preferência à carreira do homem. Então, muitas das mulheres do meio científico, elas são casadas com homens do meio científico. E elas acabam dando a preferência à carreira dos homens do que a própria. Isso é algo muito comum. Então, aí já tem um funil no final da pós-graduação, quando ocorre esse tipo de coisa. E depois ainda tem a questão da gravidez, né? Que é uma questão bem complicada para a mulher, porque é uma época que ela vai ser pouco produtiva ou nada produtiva, e isso vai afetar consideravelmente a carreira dela. Então, geralmente os homens vão continuar ativos e a mulher vai parar a sua carreira e dar preferência à maternidade, né? E nisso, quando ela for tentar um concurso público, por exemplo, ou uma posição de pesquisador, isso vai ser muito levado em consideração, porque você considerar um ano sem artigos publicados, sem uma presença em laboratório, sem experiência docência, pouca pesquisa, isso vai ser levado em consideração quando você coloca ali num currículo uma mulher que passou um ano ali em maternidade e um homem que passou um ano produzindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Além do mais, isso não acaba só num ano, né? A criança ela vai crescendo e a mãe acaba se tornando a principal responsável, né? Ela que vai acabar indo nas reuniões escolares ou perdendo trabalho caso a criança fique doente, por aí vai. Então, esses pontos, eles acabam afunilando ainda mais para frente, entende? Já há um funil ali, quando você tem, na verdade a gente chama isso de pipeline, né? Tem uns buracos no cano, né? Assim, a gente vai perdendo ali as mulheres com o tempo. Então, elas acabam entrando bastante até na pós-graduação atualmente, mas elas vão se perdendo muito com o tempo e quando chega no mercado de trabalho ou dentro da sala de aula nas universidades, já é bem menor o número do que tinha anteriormente. Então, esse é um ponto muito significativo de não se perder cientistas, né, pesquisadoras. Então, eu acho que é interessante você ter comentado que não é um ano, né? Assim, a criança não só nasce e pronto, o problema é resolvido, não. Você carrega vamos colocar aqui como um atraso nas suas pesquisas por muitos, muitos anos, porque tem toda a infância da criança, tem a parte onde a criança é totalmente dependente de você. Uhum. E a gente sabe, né, as mulheres acabam carregando quase que esse fardo todo sozinho. Tem mudado um pouquinho, mas ainda assim o trabalho mais considerável é das mulheres.
E você ainda não citou a questão das jornadas duplas, né? Você comentou da maternidade, mas a mulher, além de trabalhar, e aqui, de novo, né, a pesquisadora, no caso, além de pesquisar, ela tem que chegar em casa, ainda tem que, vamos colocar, cuidar da casa, né? Já é um ponto engraçado, né? Eu lembro que quem falou isso da questão que a maioria das mulheres que estavam no meio científico eram casados com homens do meio científico. Quem colocou isso foi uma pesquisadora da nossa área de astronomia, uma vez que eu vi uma palestra dela sobre isso, sobre esses dados. E é até engraçado, né? Porque aí você já tem um ponto, né? Quando você é pesquisador, que acontece muito com a gente passa muito tempo trabalhando, estudando, a gente viaja bastante em congressos, esse tipo de coisa. E a gente dispõe muito tempo realmente nesse ambiente acadêmico. E isso não é muito bem aceito por muitos homens ainda, né? Até estava lendo um outro artigo da BBC que falava da solidão das mulheres inteligentes, ou alguma coisa do gênero, assim. Mas é tipo dessa questão de muitos homens ainda terem uma certa visão bem machista, daquela bem ferrenha, de que uma mulher não pode ser mais inteligente ou ganhar mais do que eles, entende, em um trabalho, ou eles se sentirem meio como que é? Acuados em certas circunstâncias que uma mulher sabe muito, sabe? Então, eu acho engraçado que talvez por isso tem essa questão de muitas mulheres na academia serem casadas com homens que também são pesquisadores, né? Então, esse é um ponto interessante. Eu não lembro mais o que eu ia falar, eu esqueci. Eu acho que você estava falando sobre jornadas de trabalho. Exatamente. Então, nessa questão, e daí a gente acaba pensando, nossa, mas com homens dentro da ciência isso deveria ser melhor, né? Dentro ali da academia, né? Mas nem sempre, né? A gente vê isso muito recorrente. E assim, né? Como eu falei, a maior parte das mulheres que estão na ciência, elas acabam casadas com homens na ciência. Mas os homens que são casados, nem todos são casados com mulheres da ciência. Então, eles são casados com outras mulheres em outros ramos, e eu vejo que muitas mulheres acabam ainda se submetendo à carreira do homem como principal, né, nesses casos. Acho que pode ter ficado um pouco confuso, porque o Ricardo fez assim, e daí... Não, eu só estava Mas pegando você esse raciocínio. Eu entendi, só estava raciocinando o que eu vou falar depois. Então, porque a gente tem uma porcentagem menor de mulheres dentro da ciência, mas essa porcentagem menor, ela é quase toda casada com homens da área. Mas não significa que todos os homens casados sejam casados com mulheres da área. É engraçado que uma visão, na realidade eu vou compartilhar que é uma visão aparentemente eu tinha que eu nunca tinha pensado por esse outro ângulo. Eu pensava que era mais uma questão de reprodução em cativeiro, tipo, tá todo mundo ali cerrado e acaba por ali, porque tipo, isso é muito claro de que as pessoas se relacionam muito dentro. Mas, assim, eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, que as pessoas que são fora do meio acadêmico podem olhar para o ambiente acadêmico e para toda essa estrutura que a gente faz, que a gente ir no congresso e tudo mais, como dessa forma, de que não seria vida para ter alguém que nisso, né? E é estranho, porque eu suspeito, na realidade é basicamente certeza que o oposto não ocorre, porque afinal de contas os homens que estão na vida acadêmica fazem as mesmas coisas, vão num monte de congresso, vão conhecer um monte de cidade, viajam pra caramba, e são expostos ao mesmo ambiente, e assim, não é algo que aparentemente afete, né? Então, é uma coisa interessante. Eu suspeito, assim, estou chutando coisas aqui, suspeito até que acontece em outras profissões que eles falam a mesma coisa desse lance de reprodução em cativeiro. Uma vez que eu ouvi esse lance de reprodução em cativeiro, era para a questão do jornalismo. E se você pensar, o jornalismo também pode ser visto dessa forma, né? Então, eu acho que é um negócio, assim,
algo, é algo a se pensar que como que as coisas são enraizadas e às vezes a gente não consegue nem ver o jeito enraizado que está em outras pessoas também, né? A gente vê quando a gente sai do ambiente acadêmico, né? Você vai lá falar para um cara que você vai passar dias, na verdade noites, acordados num telescópio, só com homem, porque não tem mais nenhuma mulher. Você fala isso para um cara que não é do ramo e que não sabe muito bem das coisas. Cara, muito cara, não aguento não aguento essa pressão não. E eu acho também que você comentou da questão de viajar, né? Imagina uma mulher cientista, mãe, falando, eu vou viajar para um congresso, passar uma semana em tal X lugar. A primeira pergunta não vai ser sobre, a criança vai ficar com o pai? Não, a primeira pergunta é, você vai levar a criança? Porque ela já desconsidera que o pai vai cuidar da criança. Que o pai não vai. O senso comum diz que é a mulher que vai cuidar. Então, se a mulher vai viajar, bom, ela deve levar a criança junto. Mesmo que o cara não vá, né? E o que é engraçado é que agora, nos nossos ambientes, talvez por isso, por termos vários casais na área da ciência, a gente vê muita criança até, né? Em congresso, algumas crianças em congresso, né? Acho que justamente, talvez por essa questão do procriação em cativeiro. A questão da procriação em cativeiro é porque, bom, as pessoas tendem a se relacionar com seus iguais e, gente, aquela pessoa que parece, ou pelo menos tem gostos semelhantes ao seu, que você vê todo dia, sabe? Fica mais fácil, mas a natureza faz o resto. Existe algum jeito de você administrar essa questão, que assim, a comunidade científica administra essa questão da produtividade da mulher cair conforme ela entra ali naquela fase de maternidade ou não? Ou é só número, é o que está ali e pronto? Tem alguma... No caso, a gente pode ampliar a pergunta também para qualquer proposta nesse sentido de solução. Então, porque chega a não ser justo, você faz a mulher ter que optar por uma coisa ou outra, sabe? Uma opção que o homem, por exemplo, não faz. Até um tempo atrás não tinha muitas coisas, né? Não tinha o que fazer. Atualmente, assim, com o aumento dessa questão até da militância, né, feministas na área, eles aumentaram bastante. Aqui no Brasil, o pessoal tem tentado introduzir dentro do currículo Lattes a questão da maternidade, né? Para o pessoal saber por que aquela mulher não produziu naquele ano, ou colocar esse tipo de coisa, né? Tem bastante discussão sobre isso. Alguns locais, eles ampliam, assim, eles dão preferência para mulheres em certas bolsas, eles dão alguns incentivos financeiros até para congresso para mulheres, então agora tem vários instituições para darem apoio às mulheres e incentivo, né? Como a gente tem, por exemplo, o L'Oréal Mulheres na Ciência, que é um prêmio que eles dão para 5 mulheres em cada país, e depois acho que tem um grande mundial. Então, isso é para tentar incentivar as mulheres a continuarem na carreira, além de darem um certo incentivo financeiro para a continuidade nas pesquisas. Então, ultimamente, a gente tem tido alguns bons exemplos de tentar reparar essas dificuldades, né? Vamos ver quanto tempo continua. Por enquanto tá melhorando, né? Mas coisas são meio cíclicas, a história é meio cíclica, a gente nunca sabe, né? Simone de Beauvoir diz que a mulher tem sempre que ficar meio vigiante em relação aos seus direitos, porque elas são uma das primeiras a perderem numa revolução. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, não pode se apegar muito de que as coisas tão ótimas e perfeitas, porque qualquer diferençazinha, qualquer coisinha, a gente já pode perder esses direitos conquistados. Não pode se acomodar, né? Como diz aquele outro. Mas eu acho que de uma maneira geral, né? Você falou que vem melhorando. Eu acho que de uma maneira geral, não só na ciência, mas em todos os outros campos, tem melhorado um pouco a situação da mulher, né? A gente vê que algumas empresas, elas incentivam as mulheres, elas oferecem vagas, elas têm ali eu vou chamar, que eu não sei nem se é essa a palavra, mas tipo, cotas, tá certo? É tipo uma quantidade mínima, justamente para você começar a absorver essas mulheres e tentar tirar um pouco dessa desigualdade, né? Porque é algo muito estranho, né? Se você tem
51% da população é mulher, por que você não tem essa mesma proporção em todos os lugares, né? Claro, vai ter uma variação ali, 50, 49, 52, 53%. Mas não. Mas você ir para um lugar onde tem, tipo, 10% de mulher numa empresa e elas ocupam apenas cargos como secretária ou limpeza, você vê que tem realmente algo errado. Calma aí, você não conhece ninguém que é competente para ser uma designer, É muito estranho, entende? Então, tem algo errado, né, realmente. É a mesma coisa na questão dos negros, né? Por que eu não tive professor preto? Tem alguma coisa errada, né? Você tem 50% né? da população brasileira, alguma coisa está errada. Pega a história do Brasil. Pega a história do Brasil. Quantos presidentes a gente já teve? A gente teve uma mulher e eu acredito que nenhum negro. Pois é. Então, se você Eu não sou um estudante de história suficiente para afirmar isso com toda mas se a gente certeza, mas desde a redemocratização eu sei que não teve nenhum. Não, se a gente pega os políticos, né, em geral, você olha uma figura, assim, em sua maioria, por isso existe até a questão de cotas de mulheres dentro da política, né, para tentar dar um espaço maior para as mulheres, porque até agora a gente só tem homem branco lá, praticamente, e eles estão lá para defender os seus próprios interesses, né, por isso que as coisas não mudam muito. Esse é o problema, Porque parece que é uma coisa, é que nem você falou, é um ciclo, né? Parece que a gente está preso numa coisa que não vai melhorando, né? Tipo, você tem ali os mesmos representantes sempre lutando sempre pelas mesmas coisas, e você espera que alguma coisa mude do nada. Eles vão continuar lutando para continuar na mesma coisa, eles vão colocar aqueles que são seus semelhantes, aquelas pessoas que eles têm afinidade, então vai ficando sempre a mesma coisa. É difícil você romper, sair um pouco disso, né? Então, às vezes, você precisa fazer essas aberturas, né? É que nem a questão de cotas nas universidades, né? Porque, poxa, as pessoas que entravam na universidade eram sempre as mesmas, sempre as mesmas, sempre as mesmas. Era o filho do médico que entrou em medicina, é o filho do advogado que entrou em direito, então era sempre aquele ciclo. E as cotas vieram um pouco para democratizar isso, né? Esse acesso à educação. Então, é uma coisa necessária. É uma coisa necessária. Se não vai por bem, a gente tem que... Eu gosto de uma pessoa que falou uma vez que cota não é a melhor solução para nada, mas é a solução que a gente tem. Sabe? Tipo, em falta de uma solução melhor, a gente vai optar por cortar a desigualdade dessa maneira. Pode não ser a melhor solução para o momento, mas o que a gente não pode é continuar mantendo essa desigualdade. Até onde que eu me lembro também, uma forma de chamar é exatamente de medidas paliativas, né? Isso é uma medida paliativa. Exatamente, que é uma ideia de você, resolver o problema de uma geração que está no momento, porque, obviamente, você precisaria de uma reforma estrutural na sociedade inteira e na educação para você conseguir mudar esse tipo de coisa. Infelizmente, isso no Brasil parece muito com a casa de muita gente, que é aquela coisa digamos assim, a torneira que quebrou, que você colocou alguma coisa que não você fez aquela famosa gambiarra, está funcionando, aquilo era provisório, mas a gambiarra fica para sempre, né? O que era provisório fica para sempre. No Brasil, no fim das contas, nas políticas, a gente vê muito disso, né? O Brasil é uma grande medida paliativa. Só para todo mundo sobre o ponto que a gente falou, tivesse sido feito antes, né? A gente não precisava. Se tivesse sido feito um negócio bem feito lá no começo, a gente não precisaria fazer isso aqui agora, né? Saiu um dado bem interessante, Bárbara, que foi a questão da produtividade das mulheres e também dos casos de feminicídio durante a quarentena. Você viu, desde o período que a quarentena começou, a produtividade das mulheres caindo e o número de casos de feminicídio aumentando. Tá? Eu vi um pouco sobre esses dados. A questão de produtividade, acho que fica bem
bem evidente com essa questão de as crianças estarem em casa, né? As mulheres acabam tomando a frente na questão da educação e dos cuidados das crianças em casa, e então as outras coisas acabam ficando em segundo plano. Acho que isso fica bem evidente, e ficou bem evidente na quarentena isso, porque a maioria dos homens continuaram com seus trabalhos, mesmo em casa, e as mulheres acabaram tendo que cuidar desses aspectos, inclusive da questão da escola, né? Porque como as crianças ficaram em casa, essa questão do estudo dessas crianças, da tutoria dessas crianças durante as aulas acabou ficando muito em conta da mãe, enquanto os pais continuaram. E a questão do feminicídio é uma questão muito pesada, né, de se trabalhar em relação a isso, né? Porque eu não sei nem por onde começar a falar sobre essa questão, né? Mas a questão de ficar trancado dentro de casa já é uma questão bem estressante para qualquer um, né? Até eu acho muito interessante ver muita gente reclamando de ficar trancado dentro de casa, mas tem uma visão sobre cadeias e punitivismo muito forte, né? Todo mundo acha que ficar na cadeia é ótimo, né? Mas não consegue ficar 30 dias em casa sem reclamar. Mas ficar dentro de casa é um processo bem estressante. E acho que viver no Brasil é estressante mais ainda, né? Nas questões. E nisso, né, nos aspectos de viver um ambiente violento com um companheiro violento, e ainda nessa questão da quarentena, eu acho que toda essa linha de estresse acabou contribuindo ainda mais para esse tipo de violência, né? Dentro de casa. E tem tido várias campanhas até para as mulheres conseguirem denunciar os seus parceiros, né? Eu vi uma das mulheres fazendo assim, com a mão durante videochamada, ou colocando um sinal na mão, avisando os outros, porque tem muitas mulheres em cárcere mesmo e sem conseguir se comunicar, né? Porque elas ficam naquele ambiente com o próprio abusador e não conseguem se comunicar, mas tem tido algumas campanhas em relação a isso, para tentar mas tipo, tentar diminuir um pouco essa violência, né? Então, se vocês souberem de alguém que está sofrendo, o negócio ainda é denunciar e tentar amparar essas mulheres, porque a denúncia nunca é fácil para uma mulher, ainda mais se ela está naquele ambiente, só tem aquele ambiente, às vezes uma mulher pobre não tem nem aonde ir, tem filhos, e para onde que você vai levar essas mulheres, né? Ainda mais numa pandemia. Às vezes não tem onde ir, né? Não tem onde ficar. Então, são situações bem complicadas, são bem complexas de lidar. Mas a gente, dentro das militâncias feministas, eu vejo sempre uma grande rede de apoio, né? Para tentar solucionar esses casos. Não só isso, né? Às vezes a gente vê alguma menina que está sem casa, sem alguma coisa, precisando, a gente sempre se mobiliza para tentar resolver a situação, sabe? Então, esse é um caminho, né? De você tentar ajudar procurando esses coletivos e tentar compartilhar isso. Eu só queria puxar um ponto para, tipo, aliás, para deixar para ti enfatizar essa parte que a pandemia está evidenciando não é o problema a pandemia, porque tem gente até que... A pandemia não, a reclusão, né, a quarentena. Tem gente até que usa esse argumento como se o problema fosse exatamente a quarentena, afinal de contas, se todo mundo está vivendo normal, né, esses casos não aconteceriam. Isso não faz lá muito sentido. O que você diria sobre as pessoas que colocam esse aumento exatamente como responsabilidade da reclusão, da quarentena? Eu acho que ninguém se torna um abusador ou uma coisa por causa de uma quarentena. Claro, como eu falei, tem a questão do estresse a mais, de você estar num ambiente, de ficar fechado e tudo mais.
mas a violência é um ponto já completamente extremo, né? Então, alguém cometeu uma violência, alguma coisa desse tipo, já é uma coisa bem extremada. Não é uma pessoa que era extremamente calma e a quarentena enlouqueceu a pessoa de vez. Não, a pessoa já tem uma certa tendência a isso, né? Ou já cometia isso antes, né? Só que agora a companheira também não tem para onde fugir, né? Antes a pessoa trabalhava, o companheiro trabalhava, ficava fora de casa, a mulher podia sair nos momentos, agora não pode. Daí essas coisas ficam muito mais evidenciadas por causa disso. A questão é que você fica ali trancado dentro de casa com seu próprio violentador, né? Então, Eu queria puxar uma pergunta do Rafael, que vai de encontro com essa parte que a gente está falando, mas volta no caso da universidade, que é a questão de se as instituições não podem criar um disque denúncia para receber mulheres na ciência. Se existe alguma iniciativa desse tipo. Da mulher que está se sentindo abusada moralmente, ou está recebendo algum tipo de assédio e tem medo de ser penalizada se for para algum órgão comum, vamos dizer assim. Se existe algum tipo de disque denúncia para isso na ciência, se existe alguma iniciativa para a criação de algum disque denúncia, e deixar bem claro que aqui a gente é totalmente a favor de que as mulheres realmente denunciem, certo? Mais do que nunca. Mas, claro, a gente sabe que não é fácil você denunciar um homem, você vai na delegacia, você encontra outro homem, e aí ele começa com as perguntas, tipo, mas você tem certeza? Mas qual foi a situação? E aí, até por isso, muitas mulheres acabam caindo naquela coisa do deixa pra lá, vamos levar isso pra frente. O que aconteceu essa semana, né? Aqui. Eu estou nesse grupo, né, de um coletivo feminista aqui da cidade, e uma colega falou, o que ela perguntou, né, ali no grupo, o que ela podia fazer, porque ela estava em casa, e parou um carro na frente da casa dela, e saltou uma mulher, e a mulher gritava, e falava que chamava o cara de agressor, que tinha agredido ela, que batia em mulher, e o cara xingava a mulher, mandava ela sair, por aí vai. E aconteceu isso, e ela conseguiu pegar, assim, a placa do carro, tudo mais, mas não sabia o que fazer, né? E daí deram um número para ela ligar, para denunciar, né, que aconteceu essa agressão, E daí ela ligou, e daí atendeu um cara. Daí o que o cara fala? Ah, mas você não sabe o que aconteceu. Às vezes ela provocou alguma coisa e teve essa reação, cara. Daí ela mandou um áudio muito indignado disso que tinha acontecido, sabe? Então você vê que muitas vezes é minimizado. Aqui também tem, acho que na delegacia da mulher, e eu já vi vários colegas do caso irem lá denunciar alguma coisa e serem desqualificados, ou falarem, não faça isso, não faça um boletim de ocorrência, não vai dar em nada isso daí. Não faz não, por aí vai. Tipo, que tipo de delegado, policial fala para uma mulher não fazer um boletim de ocorrência e deixar o cara ali? Eles são, muita gente, tipo, eles normalizam esse tipo de atitude. Para eles é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. Então, e dentro, assim, das universidades, a gente não tem nenhum apoio, assim, um disque de denúncia da mulher, não que eu conheço, pelo menos. E isso, na verdade, recai num grande problema, na verdade, é você denunciar as coisas dentro de uma universidade. Qualquer coisa dentro de uma universidade. Porque isso vai dentro para um conselho, que vai para a reitoria, que vai para não sei aonde, e o negócio vai, e dificilmente alguém é penalizado de alguma coisa. A gente acontece isso nas relações dos trotes, acontece isso quando tem questões até de alunos que cometeram atos violentos, e muitas vezes eles não são nem desligados da universidade, eles continuam ali. Então, tem casos de professores que cometem atos também, e dificilmente são retirados, no máximo, assim, são, como que fala, aposentados, e você continua, isso que acontece em muitos locais também, né?
juízes e policiais, e quando cometem alguma conduta inapropriada, eles acabam aposentados. Então, esse é um ponto, né, dentro das universidades, de não ter tem muita burocracia para você poder fazer essas denúncias ali dentro. Então, por isso que dentro das universidades acabou se organizando esses coletivos ali dentro mesmo, né? A nossa universidade criou um coletivo feminista, já faz alguns anos. Agora tem um coletivo negro, muito legal também. E eles têm se mobilizado e se utilizado de outras fontes, como exposição pública, para tentar forçar alguma atitude das universidades, né? Muitas vezes, se você vai ali só pelas regras normais de fazer uma denúncia e por aí vai, as coisas não andam. Às vezes você precisa expor isso de uma certa forma para chegar em algum lugar, né? Então, eu mesmo, ano passado, tive um problema na outra universidade que estudo, fiz uma reclamação na ouvidoria, e passou uns meses e nada, e depois eu recebi falando que eles estavam fechando o caso, sem resolver nada. Então, se você não fica atrás, em cima, eles não resolvem as coisas. Então, às vezes você tem que expor e se unir com outros estudantes e os professores para ter uma atitude mais drástica, assim. E esses coletivos, eles recebem algum apoio dos professores ou não? É uma coisa exclusivamente dos alunos? Aqui, professores e outros servidores também. Ou não, é uma coisa só dos alunos? Não, assim, né? A iniciativa foi dos alunos, mas não significa que você, professor, não pode participar ou servidor não pode participar, né? Você indo, você pode contribuir, pode ir nas reuniões, até é bom para ter um certo diálogo com os alunos, né? Você, como professor, ter um diálogo, uma aproximação dos alunos para esses casos é muito legal. É muito importante você ver outras necessidades dos alunos, sabe? Não é, a questão, às vezes, não é só estudo, mas a questão é uma coisa social, uma coisa de classe, né? Uma coisa de raça. Então, é uma coisa que você tem que fazer esses recortes, né? As coisas não são tão simples, às vezes, quanto parecem, né? Você vê muitos alunos, aquele aluno, ele não está indo bem, né? A gente aprende muito isso na licenciatura, mas por que ele não está indo bem, né? Você tem que ver, né? Às vezes, não é só porque ele não se interessa, às vezes ele está com problema em casa, às vezes ele não está comendo direito, às vezes ele está com problema de vista, né? E às vezes a gente deixa isso passar quando chega na universidade e as coisas não são assim. Às vezes os alunos ali também precisam, todo mundo precisa de apoio, né? Às vezes um professor precisa de sócio pedagógico, né? Você tem um sócio pedagógico forte lá na universidade. É importante, porque a educação não é um processo isolado, né? Não é só você sentar ali na frente, ali na sala de aula e aprender. Vários outros fatores ao redor, eles devem ser levados em consideração. O seu psicológico, se você está comendo, se você está dormindo, como está o processo familiar e tudo mais. Isso, às vezes, a gente esquece muito isso na universidade, né? A gente perde um pouco o tato nisso, quando a gente lida com a questão do ensino superior. E daí a gente cria esses profissionais muito frustrados. E criam só mais um podcast para falar sobre ciência, não, mentira. Bárbara, a gente já está chegando a quase 2 horas de live, acho que a gente já pode encerrar. Certo, Gabriel? Você tem alguma colocação para fazer? Nenhuma objeção, para ser mais específico. Nenhuma objeção? Então, Bárbara, só para a gente encerrar a sua participação, porque a gente vai continuar falando para abrir mais um pouquinho, eu queria que você deixasse um recado para as meninas, para jovens cientistas que já ingressaram nessa carreira ou que ainda pretendem ingressar. Uma palavra de apoio para que elas não desanimem, que elas denunciem, quem elas busquem. Fica ali mais espaço para você. Eu acho que a questão é um pouco assim da questão de solidariedade entre elas, né? A questão dos meninos se unirem, conversarem mais, sabe? Na verdade, eu vejo isso assim,
falta muita conversa entre as meninas para falar sobre vários assuntos. Acho que às vezes elas se omitem muito em muitas questões. Então, criar uma rede de apoio entre mulheres para discutir as questões, acho fundamental para você conseguir aguentar esses baques. Ficar sozinho não é muito fácil. Então, se organizar, se mobilizar é uma coisa necessária nesses tempos. E você vai ver que às vezes a gente tem um pouco mais de força para ajudar outras, mas às vezes a gente está fraco e o auxílio das outras meninas é muito bem-vindo, né? Então, quando a gente se organiza dessa forma, fica muito mais fácil aguentar essas pressões. Trabalhar na ciência não é uma coisa fácil, pesquisa não é algo simples, não é fácil para ninguém, né? Independente do gênero. Mas certas necessidades, às vezes, só a gente sabe, né? Só a gente sabe o que a gente passa. Então, eu acho que se organizar é um ponto muito importante. E é isso. Procurar, sabe? Discutir, sim. Sei lá, eu acho que é importante a gente saber, assim, sabe? Ler muito, ter esse conhecimento teórico além da mobilização, né? Porque o ato é extremamente importante, não adianta só o teórico. Mas, além do ato, acho que é importante essa parte teórica também para você poder discutir com as pessoas e para poder divulgar, né? Porque é que nem esse podcast de ciência, né? O que adianta a gente fazer uma ciência se as pessoas não se sentem representadas por ela ou não sentem familiaridade com ela, né? E daí acontece que a gente está vendo que muita gente cai em qualquer conto ou qualquer pessoa que fala bem, porque aquela pessoa fala bem e tem uma certa afinidade, né? Tem uma familiaridade com aquela pessoa. Então é muito importante a ciência estar ali próxima para a gente poder contribuir, né? Tipo, a gente recebeu, mas a gente também tem que Devolver um pouco, né? tem que devolver um pouco, né? Maravilha. Beleza. Então, Bárbara, obrigado. Eu acho que Obrigada. só uma coisa antes. Com o gato. Você quer deixar a indicação de alguma rede social para o pessoal seguir e tudo mais? Eu já falei da nossa, Cientistas Feministas. Aqui em Guará a gente tem a Frente Feminista, que é um coletivo. Tem várias outras páginas muito legais, assim, tipo, tem a Cientista que Virou Mãe, que é uma moça também que virou mãe na época do doutorado, então teve que passar todas essas coisas. Então, dentro das redes sociais tem muita coisa bacana, assim, para você ver. E lá dentro você consegue pegar várias indicações de outras coisas, como livros, filmes, e música, tudo, arte. E é isso, gente. Beleza. O Ricardo estava falando... Eu só estava me despedindo da Bárbara. Ah, sim. Então, eu gostaria também de agradecer a participação da Bárbara. Acho que ambos temos que agradecer. Principalmente pelo tema e tudo mais. Eu espero que com isso a gente ceda um pouco de espaço em compensação pelo nosso clickbait que a gente estava sugerindo desde o início. Só se aproveitou do tema. Mas eu vou fazer uma coisa, vou aproveitar aqui e falar que vocês têm que chamar mulheres não só para falar quando for mulheres na ciência, mas quando for para falar de ciência, porque esse é um ponto muito importante. Porque muita gente convida as mulheres para falar sobre... Igual... como a gente vai chamar aquela pessoa para falar sobre raça, mas quando é para falar sobre o trabalho, eles não chamam. Isso é Terminando o doutorado, muito importante. você dá um toque. Terminando o doutorado, você dá um toque pra gente falar de exoplanetas. Tá bom. Aí eu me sinto até mais familiar para comentar. Ou não. Eu acho que a gente faz um combão. Tá bom. Beleza. Bárbara. Obrigadão, vou desconectar você agora. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Bom, agora na nossa terceira parte a gente tem o que seria a conclusão do podcast, da conversa toda. Não, eu acho que, assim, do tema que a gente conversou hoje com a Bárbara, eu acho que o que fica para todo mundo
tanto para as mulheres quanto para os homens, é a questão de que ainda existe, infelizmente, essa diferenciação entre homens e mulheres, tanto na ciência quanto no mercado de trabalho e na sociedade de maneira geral, e que as mulheres realmente têm que buscar umas às outras, se organizar e realmente ir atrás dos seus direitos e, gente, denunciar, sabe? A gente fala aqui, tá, talvez foi mais vazio, porque a gente realmente nunca passou por isso, certo, Gabriel? Acho que nem vai passar, não é? Mas a gente sabe, a gente entende como é difícil fazer uma denúncia, como é difícil buscar os meios legais às vezes. Mas assim, se você não fizer, ninguém faz, entendeu? Acho que só você pode fazer. Tem um episódio muito legal de Brooklyn Nine-Nine, que é muito bacana, já que a gente vai concluir, né? Que é sobre uma mulher, ela sofre assédio numa empresa, aí os policiais vão lá, e uma das policiais, uma policial mulher, fala com ela, olha, vamos levar essa acusação para frente, porque você vai inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo, tudo mais. E a mulher, a princípio, fala não, porque o cara me ofereceu essa quantidade X de dinheiro para eu não levar essa denúncia adiante, eu vou continuar com o meu emprego, e se eu levar isso adiante, eu perco esse acordo, perco o meu trabalho, fico com um clima insustentável. Por que eu vou fazer a denúncia? Se já aconteceu, se eu tô, vamos colocar aspas aqui, recebendo para ficar quieta, né? E a conclusão é, gente, é pela inspiração, sabe? É fazer o que é certo. Se você não denuncia, você passa um pano gigantesco para a pessoa e você basicamente dá uma carta branca para ela fazer a mesma coisa com outra pessoa. E aí a conclusão do episódio é que ela leva isso adiante, faz toda a acusação como tem que fazer, acaba demitida. Acho que ela não é demitida, mas ela sai do emprego porque ficou um clima horroroso lá, né? Não tinha como continuar. Mas aí outras mulheres entram com outras acusações em cima do cara e o cara é condenado pra caramba, porque às vezes outra mulher tá passando pela mesma situação que você e só tá esperando, precisa de uma motivação, sabe? E talvez uma denúncia como essa, que possa não ser o melhor cenário possível para o indivíduo, é o melhor para o grupo, né? Você inspira outras pessoas a seguir o seu caminho. Sim. Óbvio que a gente não faz ideia exatamente de cada situação é uma situação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É sempre. Eu acho que o legal é sempre apresentar tipo, as coisas que estão por trás da ação de você denunciar, quais podem ser as coisas. É óbvio, também ninguém nunca sabe qual que vai ser o resultado disso, infelizmente, como a gente falou, a gente ainda vive num mundo que não é justo e nunca se sabe o resultado final, mas a gente fica sempre a sugestão para seguir o caminho que deveria ser o caminho certo e fácil a seguir, mas não é o fácil a seguir. E uma coisa que a gente deve falar também é o que a gente, como homens, deve fazer, que é ouvir e principalmente exercitar um negócio que, para isso é muito importante, mas para todas as outras coisas na vida, que se chama empatia. Né? Eu acho que empatia é uma coisa que realmente a gente precisa exercitar muito, muito. Isso a gente vai conseguir resolver muitos problemas da nossa sociedade tão ainda arcaica e com tantas coisas ainda por evoluir. Né? Eu imagino que o caminho que a gente espera de uma sociedade é sempre a evolução no sentido de igualdade e de justiça. Né? E quando você consegue se colocar no lugar do outro, você não sendo outro, mas se pensando nessa situação, você consegue entender a dor do outro, você consegue entender, ou pelo menos sentir um pouquinho daquilo que está passando e consegue não pensar só em si mesmo, ou só no seu grupo, ou só na sua, seja lá o que for, né? Eu falei da questão da mensagem para as mulheres, mas a mensagem para os homens é muito maior, né? Muito mais forte. Porque é muito mais forte, não. É muito. Como é que é? A gente consegue falar melhor exatamente por causa que aí a gente porque justamente foi o que a gente estava comentando. Às vezes o homem tem um comportamento inadequado, tem um comportamento machista e nem sabe que está tendo. Entendeu? Não é passar pano pro cara.
é só porque ele foi criado numa sociedade em que aquilo é um comportamento normal. E ele também não se atreveu a sair dessa caixa, entendeu? Ele Exatamente. continuou reproduzindo uma coisa que foi passada para ele. Eu acho, espero, né, que essa mensagem soe para o homem dessa maneira, que ele tem que sair dessa caixa dele e realmente entender os problemas como eles são, né? Praticar realmente a empatia com as mulheres nesse caso. Beleza. Certo? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que a gente pode muito encerrar por aqui. Acho que a gente já falou para um caramba. Sem palavrões, porque senão o YouTube processa a gente. Então, para saber quais são os nossos projetos e quando que a gente vai lançar vídeos novos, por favor, siga nossas páginas sociais no Facebook. O que nós temos? Instagram também? Não temos, mas podemos ter. Se tiver, Não, vai estar na descrição do vídeo. No momento talvez não tenha utilidade, mas... e siga a nossa página no YouTube, dê joinha, se inscreva no canal. É isso, e por mim, falou! Na verdade tem que ser pra cá, porque eu tô no lado contrário da câmera. Então, tchau, tchau!